Prudente, uma cidade do interior do estado de São Paulo. É um importante centro regional com uma economia diversificada, mas como muitas outras cidades do Brasil, enfrenta desafios relacionados à pobreza e ao desemprego. Esses problemas têm múltiplas causas e podem impactar significativamente a qualidade de vida dos habitantes e o desenvolvimento da cidade. Até a última atualização, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que a taxa de desemprego no Brasil estava em torno de 14,1% no trimestre encerrado em novembro de 2021. No entanto, é importante notar que esses números podem ter mudado desde então. A economia local de Presidente Prudente é caracterizada por sua diversificação, porém, carece de uma base industrial sólida que possa oferecer empregos estáveis e bem remunerados. A falta de grandes indústrias não limita apenas as oportunidades de trabalho, mas também restringe o crescimento econômico e a capacidade da cidade de atrair investimentos. Sem uma indústria robusta, a cidade tende a depender de outros setores, como comércio, serviços e agricultura, que apesar de importantes, não têm a mesma capacidade na geração de empregos de qualidade. A estrutura econômica específica de Presidente Prudente pode influenciar a disponibilidade de empregos. Dependendo dos setores dominantes da região, como agricultura, indústrias ou serviços, as taxas de desemprego podem variar. Demografia e imigração. A demografia da população local e os padrões de imigração também podem influenciar o desemprego. Por exemplo, um aumento na população em idade ativa sem um aumento correspondente nas oportunidades de emprego pode levar às taxas de desemprego mais altas. Regulações trabalhistas rígidas ou inadequadas podem desestimular a criação de empregos. Por outro lado, a falta de proteção trabalhista pode levar à instabilidade no emprego. Da empresa Prisma Planejar. Eu sou administrador comercial e administrativo. É muito gratificante, realizamos sonhos, a gente deixa a casa das pessoas mais bonitas, então é uma realização muito bacana. A qualificação da mão de obra exige treinamento constante, sempre estar olhando no resultado, como está sendo entregue os produtos. O dia a dia é bem corrido, temos bastante atividade, a gente acaba aí fiscalizando obras, fazendo compra, olhando a qualidade do que está sendo feito. Muito bom, a gente tem uma tradição grande aqui na cidade e hoje a gente, 99% das nossas vendas é por indicação, de realização de um trabalho bem feito, nos indicam, então para nós é muito bom, eu gosto do comércio da cidade. Meu nome é Alanis, eu tenho 19 anos e atualmente eu estou cursando Química na Unesp. Eu trabalhava na Funada. Eu mandei o meu currículo no site deles mesmo e eu fui chamada para entrevista. Era bem legal, porque é uma área que eu gosto e eu fiz o curso técnico em Química, então muito do que eu aprendi lá eu colocava realmente em prática, só que era bem puxado assim, né? Porque lá é bem grande, então tinha que andar bastante para vários lugares diferentes, fazer bastante coisa, mas era bem legal. Tive que sair por conta da faculdade, porque eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas. Eu trabalhava meio período e a faculdade de Química é uma faculdade que você precisa se dedicar muito a ela, então não tinha como. Aí eu precisei sair por causa da faculdade. Sinceramente, eu não sei. Eu acredito que seja um pouco difícil arrumar emprego em qualquer setor, mas na indústria, por exemplo, na minha área mesmo, que era para ser técnico de controle de qualidade, eu precisava pelo menos estar cursando um curso, uma graduação de Química, a minha licenciatura, mas mesmo assim eu consegui, ou então ter o técnico, que também foi o meu caso. Então já fica um pouco mais difícil de conseguir, porque você tem que ter uma formação à parte. Mas nos outros setores eu realmente não sei. Infraestrutura limitada. A ausência de infraestrutura adequada, como estradas, energia elétrica e redes de telecomunicação modernas, podem desestimular a instalação de indústrias em uma determinada região.
mão de obra qualificada. A presença de indústrias muitas vezes depende da disponibilidade de trabalhadores qualificados. Se a educação local não fornece treinamento adequado ou se muitos trabalhadores qualificados migram para outras cidades, isso pode dificultar a instalação de indústrias. Fatores econômicos ou políticos. A instabilidade econômica ou política do local pode desencorajar investimentos industriais naquela região. Em alguns casos, políticas públicas inadequadas ou burocráticas podem tornar mais difícil de uma indústria se estabelecer ou se expandir naquela área. Consequências de falta de indústrias. Desemprego. A ausência de indústrias limita as oportunidades de emprego, especialmente para trabalhos de nível industrial, resultando em taxas mais altas de desemprego. Migração para outras cidades. Sem oportunidades industriais, muitas pessoas, especialmente jovens, podem se mudar para outras cidades em busca de emprego, levando ao êxodo de talentos e ao declínio populacional. Outros fatores são a economia menos diversificada. A falta de indústria significa uma economia menos diversificada, aumentando a dependência de setores como agricultura e comércio, que podem ser mais voláteis. Menor receita municipal. Sem indústrias para contribuir com taxas e impostos, a receita municipal pode ser menor, dificultando o governo local em investir em infraestrutura e serviços públicos. Eu já passei por 6 empregos. Sim, eu no meu caso nunca fiquei desempregada. O mercado está aberto para as pessoas que estão profissionalizadas, que estão especializadas, que se capacitam para o mercado. Justamente isso que eu acabei de falar, a capacitação, que as pessoas se motivem a estudar, a se capacitar para aquilo que o mercado espera, que sejam proativas. Eu, na minha profissão, hoje eu contrato, e ao contratar é isso que a gente busca, capacitação, proatividade, pessoas motivadas. Desse modo, a taxa de desemprego em Presidente Prudente pode ser influenciada por uma série de fatores, incluindo a economia nacional, a estrutura econômica local, investimentos e desenvolvimento, educação e qualificação da força de trabalho, políticas governamentais, demografia, imigração e a conjuntura atual. A interação desses fatores determina em grande parte a disponibilidade de empregos na região e, consequentemente, a taxa de desemprego. Uma compreensão abrangente desses fatores é crucial para implementar políticas eficazes de combater ao desemprego, promovendo o crescimento econômico sustentável em Presidente Prudente e em outras áreas similares. Boa noite, eu me chamo Sérgio Eduardo, sou diretor de escola em Presidente Prudente. Na minha formação acadêmica, eu sou graduado em Pedagogia e Geografia e possuo aí mestrado em Educação, né? Então, hoje quero falar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que é recorrente na cidade de Presidente Prudente, no município e inclusive na região, que é a alta taxa de desemprego, né? Então, a região de Presidente Prudente sofre com altas taxas de desemprego e, em síntese, ele tem uma relação com a falta de indústrias que o município vivencia, né? Então, o município não tem aí um potencial industrial significativo. A indústria em si, né, ela perdeu seu potencial de ser grande gerador de emprego, né, uma vez que ela passou por um processo de revolução tecnológica e consequente diminuição dos postos de trabalho na indústria. Mas ela provoca um efeito na economia de aumentar a circulação financeira, né? Aumentar a arrecadação financeira. E esse efeito econômico tem por consequência o aumento das taxas de emprego vinculados a outro ramo, como por exemplo o setor de prestação de serviços, né? Então o setor de prestação de serviços de telefonia, de internet, da construção civil, né? Então, o aumento dos postos de trabalho nesses ramos,
ele segue a movimentação financeira local. Uma movimentação financeira que, quanto mais industrializada é uma cidade, a maior é a movimentação financeira naquela cidade, né? Então, naquele município em que essas indústrias estão localizadas. Pensando nisso, né? Então, o que seria interessante para a administração? Atrair as indústrias. Atraindo as indústrias, ela vai aumentar a circulação financeira dentro do município e, consequentemente, aumentar a arrecadação. E, além disso, né, gerar aí postos de trabalho vinculados à prestação de serviços. Se nós olharmos para Presidente Prudente em si, né, ela é uma cidade essencialmente comercial, um comércio que depende de produtos que vêm de fora, né, que não são produzidos no município e que, se forem produzidos no município, eles estarão fazendo circular, em termos financeiros, os recursos dentro do próprio município. Existem alguns locais que facilitam na ordem tributária local para que essas indústrias se estabeleçam nesses municípios. Então, um dos incentivos fiscais que a administração poderia usar aí é, por exemplo, reduzir por determinado tempo, determinado período, né, a contribuição fiscal ou repasse de impostos que aquela determinada indústria teria que fazer para o município. Mas, né, pensando nesse real processo de industrialização, né, não é um processo de industrialização, de atração das indústrias, você precisa facilitar a instalação, né? E facilitar a instalação requer redução dos gastos fiscais, requer redução dos impostos, né? Requer incentivos fiscais. Então, acredito que a industrialização não é um fator isolado do desemprego, não é só ela, né? E também acredito que somente a indústria não seria capaz de reduzir tão drasticamente essas taxas, porque a indústria atual requer uma mão de obra de trabalho especializada, requer uma mão de obra de trabalho específica, que às vezes podemos não ter, inclusive no município, mas ela vai ter reflexo em um outro setor da economia que está muito crescente, que é o setor da prestação de serviços, vinculados aí à construção civil, vinculados a obras em infraestrutura, então a expansão de redes, vinculados a todo aquilo que gira em torno dessas indústrias, né? Então, a indústria vai ser um importante atrativo para alavancar esse outro setor.